aproveitem, já abram as suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 3. O título dessa pregação, infelizmente não está funcionando o reto, estaria ali, ela se chama Cuidado com o que você fala. Eu convido vocês a estarem lendo junto Tiago 3, de 1 até o versículo 6, é o que nós vamos falar essa manhã. Que diz o seguinte, eu estou lendo pela NVI, ok? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, mais uma vez louvamos e agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse domingo como igreja, Pai, e que nós possamos ter um entendimento da Tua palavra, que possamos sair daqui transformados, Senhor, impactados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém? Amém. A gente tem observado durante esse tempo que a gente tem feito essa exposição do livro de Tiago, que Tiago, ele tem sido um livro que traz várias situações para que o crente deva ter ou se tornar. O Tiago incomodou bastante as autoridades judaicas. Ele foi julgado diante dessas palavras, ele foi julgado, levado no monte, foi condenado, jogaram ele de cima do monte para baixo, ele cai, não morre, as pessoas ficaram até espantadas pela resistência dele, mas não dando por vencido, eles apedrejaram, ele morreu, ele foi morto à pedrada. E o livro dele realmente ele é bem aplicativo na igreja e ele é muito forte. Porque necessita que ao ouvirmos as palavras de Tiago, que nós sejamos confrontados com a nossa vida. Ele fala como devemos ser. E se nós andamos ao contrário do que ele fala, nós devemos nos tornar. Como eu botei no início aqui, como o crente deve ser ou se tornar. Então, para a gente ter mais uma visão geral, no capítulo 1, ele começa falando da forma que devemos enfrentar as provações da vida. E por incrível que pareça, ele vai dizer que as dificuldades devem ser encaradas como motivo de uma grande alegria. Por quê? Porque essas dificuldades, elas geram perseverança. E a perseverança nos aprova para receber a coroa da vida, que é a maior promessa que Deus deu para os que o amam. Essas dificuldades que nós temos, que eu gosto de falar, coisas boas e não tão boas,
ela realmente existem para que nós sejamos testados, perseverar diante das dificuldades e não retroceder. Não somos aqueles que retrocedem, mas nós caminhamos em frente. Depois Tiago começa a falar, ainda no capítulo 1, sobre o poder da língua. Ele já começa a falar. E ele diz que somos prontos para ouvir e tardio para falar, para que isso não gere ira, que pratiquemos as verdades e não apenas ouçamos. Então ele diz, escute mais e não fale muito, porque às vezes não falar muito vai provocar ira. E depois ainda faz o seguinte, aplique, praticamos essas verdades, não apenas sejamos ouvintes. A língua realmente é dificulta. A gente está até brincando, conversando aqui, alguém falou alguma coisa, você é melhor a gente não falar. É melhor a gente não falar porque a língua ela é lançada. O que nós falamos é lançado. Então é melhor a gente ficar quieto. Eu acho que isso tem que ser algo praticado nas nossas vidas. Depois, no versículo 26, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1 ainda. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Aí no capítulo 2, Tiago começa falando sobre a parcialidade de pessoas, a acepção de pessoas. E ele ensina que todos nós somos iguais diante de Deus. Devemos amar o próximo independente do status social. Deus não faz acepção de pessoas, pobre e rico. Não faz a acepção de pessoas em etnia. Brancos, negros, botamos os amarelos, enfim. Não faz esse tipo de parcialidade. Deus é imparcial. Em seguida, Tiago... Tem aqui, ó, a Estela vai me dar aqui, ó. Tem ali, ó. Que coisa, né? Eu sempre esqueço de trazer a minha água. Você deve tomar água quente antes de falar. Obrigado, Rodrigo. Pode sair? Pode ficar. Não, a senhora vai me dar um copo ali, ó. Então, em seguida, Tiago vai falar de... Obrigado, Rodrigo. Thanks a lot. Então, Tiago em seguida fala sobre fé e obras. As obras são os reflexos da nossa conversão, nós aprendemos isso aí. Não somos salvos pelas obras, mas as obras na vida do crente é o reflexo da sua fé. Nós já vimos isso semana passada, vimos na semana anterior. Ou seja, fazemos as obras porque cremos. Não cremos porque fazendo as obras. Fazendo as obras. Então, as obras que feitas por nós, eles revelam a bondade do Senhor e não a minha. Muitas vezes a gente acha que fazendo alguma coisa para Deus, nós estamos trazendo a honra para nós mesmos, mas não. Todas as obras que nós fazemos para a honra e glória do Senhor. A gente tem que entender e prestar bastante atenção nisso. E agora, Tiago, ele entra nesse tema extremamente importante para cada um de nós, que é o controle da língua. Então, no versículo 1 já de Tiago 3, ele vai falar assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. A princípio poderia chocar, mas temos que observar esse contexto, por que Tiago fala isso. Nós já vamos ver, ou já sabemos que na igreja de Corinto foi advertida por Paulo porque existiam divisões por líderes que enfatizavam ensinamentos que separavam a igreja. Cada líder tinha um pensamento e ele dividia a igreja. Se orgulhavam de ter uma doutrina e menosprezavam aqueles que não pertenciam às suas leis. Provavelmente, para quem essa carta Tiago endereçou, também estava acontecendo isso nessa igreja.
E muitos líderes atualmente agem da mesma forma de arrogância. A gente sabe disso. Muitas igrejas, a liderança da igreja, ela age de uma maneira pesada em cima dos membros, bota peso em cima dos membros e cobram isso dele, e cobram isso da própria igreja. Mudança, concordando com o que ele pensa e age. Existem várias igrejas que têm esse tipo de egocentrismo por parte dos pastores, aonde eles querem dominar totalmente. Eles acreditam que esse domínio torna uma pessoa crente, ou então a manipulação mais fácil. Uma das coisas que, graças a Deus, pela misericórdia dele, nós nos livramos desse tipo de entendimento, aonde hoje a igreja aqui, ela coloca a responsabilidade a cada um de nós. Eu tenho minha responsabilidade, eu vou prestar conta com o Senhor, não é com o Rodrigo ou com qualquer outro pastor. O grande lance é que seria muito mais fácil prestar conta para ele, porque eu poderia enganá-lo, mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, colhe. Tem um ditado que diz que o plantio, ele é opcional. Você planta o que você quer. Agora, a colheita, ela é certa. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar coisas más, você vai colher isso para a sua vida. São coisas que a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida. Coisas que nós temos que estar muito atentos para que nós não sejamos pessoas que se enganam a si próprio, que acham que estão fazendo o que é certo e que isso não vai ter um custo. Talvez isso seja a reação de uma pessoa não convertida, como nós temos falado aqui. Tem um vídeo muito... Aliás, nós vimos, semana foi passada, né? Nós tivemos uma reunião sobre um livro, e ali ele fala, aquela igreja americana, que existem muitas pessoas frequentando a igreja, mas não são convertidas, não são salvas. É duro, é pesado ouvir isso. É muito pesado ouvir isso. A princípio, nós acreditamos que todos que estão na igreja são salvos. Mas não é sempre assim. Porque os salvos, eles têm que ter revelação de boas obras. Sentar num banco de uma igreja não indica que eu sou salvo. Ouvir a palavra do Senhor não indica que eu sou salvo. Nós temos que ter atitudes de uma pessoa salva. E eu me cobro isso o tempo todo, diante das minhas reações. Diante da maneira que eu lido com as dificuldades do meu dia a dia. Não tem sido fácil. E acredito que para você também não. Porque dia após dia nós matamos um leão, às vezes dois, às vezes um urso junto. Né, Breda? O dia não é... Nós temos aquela ideia, né? Que as coisas são fáceis para algumas pessoas e para as outras não, né? Puxa, como ele está passando por dificuldade. Mas, na verdade, todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades e todos nós temos maneiras diferentes de agir nas dificuldades. Mas, não querendo formatar, a palavra de Deus nos ensina como devemos enfrentar isso. A Bíblia é um manual de como você deve tratar a sua vida, como você deve conduzir a sua vida. E agora Tiago está falando de algo
complicado, porque muitas vezes nós externamos a nossa falta de fé ou falta de atitude falando. Toda a vida que nós falamos sobre a dificuldade, não estou dizendo que a gente não deva falar um com o outro, muito pelo contrário. Nós somos irmãos de um, choramos com quem chora e se alegra com quem se alegra. Eu não estou dizendo que você não deve reclamar, não deve desabafar, principalmente com uma pessoa que você considera como um teu amigo. Mas muitas vezes nós usamos esse desabafo para revelar a total falta de fé no Senhor. Declaramos muito fácil, confiamos no Senhor, lemos aquele Salmo 37, é um salmo que a gente tem volta e meia, a gente lê o Salmo 37, porque ali diz, confio no Senhor. Mas quando? Que momento realmente nós confiamos no Senhor? Quando está tudo bem? Até a gente comparando, é muito fácil dizer que você ama um irmão. Mas Jesus falou, mas ama o teu inimigo. Você pode falar, mas tem que uma coisa tem a ver com a outra. É que na verdade é a confiança no Senhor, independente da circunstância. Então, o grande perigo dessas igrejas é o ensino distorcido das Escrituras, que esse mestre declara como a vontade de Deus e engana quem está ouvindo. Porque algumas igrejas estão lotando, porque as pessoas estão indo lá para ouvir o que querem ouvir. Ouvir que você vai ser um vencedor, ouvir que você vai ser curado, ouvir que você vai receber em dobro o que você der à igreja. E ainda canta um hino chamado Restitui, eu quero de volta o que era meu. Eu não quero não. Eu quero coisas novas. O que o Senhor tirou de mim, o que Ele tratou de mim, é porque não servia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que foi arrancado de mim é porque o Senhor tem um propósito. E muitas vezes nós queremos voltar a essa realidade. Aqui, em 1 Pedro, que diz assim, não hajam como dominadores que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Isso aqui é uma palavra para a liderança da igreja. A função de um líder da igreja não é dominar a igreja, mas sim servir de exemplo para a igreja. Por isso que ele vai falar que o meu peso, a minha cobrança, e nós que os ensinamos seremos julgados com maior rigor. Não é uma brincadeira. Todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Aqueles que ensinam, a palavra aqui, Tiago diz que será julgado com maior rigor. O que você andou falando, Beto? O que você andou falando, Rodrigo? O que você andou falando que não fui eu que falei? Aqui não importa o quanto eu conheço intelectualmente a Bíblia, mas o quanto eu vivo e ensino o que ela diz. Não adianta eu saber a Bíblia de cor e salteada, mas eu não saber viver. Não poder aplicar esse ensino e não poder replicar o que a Bíblia fala. Então nós temos que ter esse entendimento de que a Bíblia não é somente para se você aprendê-la, mas é para você aplicar na sua vida. Sempre. Não existe exceção. A palavra de Deus não existe exceção. Não, mas assim pode. Não, mas assim pode. Mas assim pode. Não, se é não, é não. Se assim, é sim. Se a Bíblia não fala que pode,
não é permissão que você possa fazer, porque ela sempre vai apontar. Então, o verdadeiro ensino deve ser aquele que revela a vontade de Deus e que isso reflita em nossas vidas, a nossa conduta e o nosso pensamento. Nós temos que ter, lembra da metanoia? O que significa metanoia? Mudança de pensamento. Nós temos que mudar nosso pensamento. Tem irmãos na igreja ainda que não saem da quinta série. Aquela piadinha, porque tudo é levado na brincadeira. Nós temos que mudar o pensamento, maneira de pensar. No versículo 2, eu acho interessante que ele vai falar: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago falando, ele também, né? Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Então, aquele que consegue dominar a sua língua teria que ser uma pessoa extremamente disciplinada em todas as ações da sua vida. Mas Tiago declara que não existe esse crente. Ele diz que todos tropeçamos. No tempo, a gente nota que ele se inclui no tropeço. Algo parecido quando João diz que nós nos enganamos quando declaramos que não pecamos. Aquele que declara que não peca, ele mente, peca. E também ali em Provérbios 29 vai dizer o seguinte: quem poderá dizer, purifiquei meu coração, estou livre do meu pecado? Quem poderá dizer isso? Ou como Paulo fala, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. É muito duro isso. Todos nós estamos no mesmo panela. Todos nós estamos na mesma panela. E agora no versículo 3 e 4, ele vai fazer aquela comparação, que diz o seguinte: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então aqui Tiago está fazendo essa comparação dos freios da boca do cavalo e a língua. Freios pequenos controlam um cavalo bem maior que eles. E a nossa língua bem pequena controla o corpo, que é bem maior também. De igual forma, ele fala sobre o navio. Desproporcionalmente, o leme é maior do que o navio. Menor, quer dizer, menor. E ele leva eu estava vendo esse navio que bateu, que caiu uma ponte ali nos Estados Unidos. Ele perdeu a capacidade de energia. E eu estava vendo que todo o controle daquele navio, ele é eletronicamente. O navio pagou, não conseguiram desviar o navio, ele foi lá e derrubou um lemezinho. Poderia ter desviado o navio, mas eles não conseguiram. Então, a língua do tamanho, a nossa língua bem menor também que o nosso corpo, mas nos leva a caminhos indesejados. Você alguma vez já falou: puxa, eu não devia ter falado isso? Puxa, eu não devia ter falado isso. Mas... E depois agora, ele vai falar no versículo 5 e 6, semelhante à língua ao pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. O cara se acha, né? Vejo como o bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo,
é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, essa comparação da fagulha com que pode incendiar um bosque inteiro, nós vemos que o que pode ocasionar, né? Na Califórnia, algum tempo atrás, uma ponta de um cigarro causou um incêndio de proporções gigantescas. Uma ponta de um cigarro. Casas foram queimadas, isso aí queimou durante alguns dias. Uma ponta de um cigarro. E ele compara aqui que a nossa língua é como uma fagulha que pode incendiar a nossa vida. Existe um ditado popular que ele é bem interessante, que diz o seguinte, ó: flecha lançada, palavra pronunciada e a oportunidade perdida, coisas que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida de ficar calado. Como perdemos essa oportunidade de ficar calado? Certa ocasião, eu fui na casa do meu pai, eu estava muito bravo, muito mal e inclusive meio grosseiro e muito ríspido nas minhas respostas. E fomos embora, eu e a Estela, as crianças também. E um dia eu me encontrei com a minha madrasta, uma pessoa que eu tenho uma grande, já falecida, né? Mas uma pessoa que praticamente a minha infância cuidou de mim. E ela falou uma coisa para mim: meu filho, quando você não estiver bem, não visite ninguém. Porque você vai falar o que não deve. Eu trouxe isso para a minha vida. Se eu não estou bem, eu não vou na casa de ninguém. Porque eu posso ser mal compreendido diante da minha rispidez, da maneira que eu falo. E aqui, uma vez lançada a palavra, como é que nós vamos consertar isso aí? Já foi lançado, já foi falado. Como é que nós podemos consertar? Às vezes não tem conserto. Mas nós temos que estar atentos a isso que a gente tem aprendido. E eu quero aplicar isso. Eu quero aplicar com o título da nossa pregação, que não está escrito aqui, cuidado com o que você fala. Medir palavras é a melhor proteção que o crente pode ter. Muitas às vezes achamos que ao sermos sinceros, podemos falar o que vier em nossas cabeças, nossas mentes. Sabe aquele super sincero? Mal educado. Nós, como crentes, devemos medir as nossas palavras quando nós nos dirigimos a qualquer pessoa. Simples assim. Nós, repetidamente, a gente tem falado, nós temos que fazer diferença. Nós somos a luz do mundo. Nós somos nós somos o bom perfume do Senhor. E como podemos ser exatamente isso, se somos ríspidos na maneira de falar, se essa super sinceridade ofende? E muitas vezes somos super sinceros para ofender mesmo. Não é verdade? Muitas vezes usamos dessa sinceridade para ofender alguma pessoa. E nós temos que realmente, a sensibilidade e o amor ao próximo nos leva a ter atitudes que revelam a vontade de Deus, não a minha. Como nós lemos aqui em Provérbios 10, 19, como a Paola, quase que eu não deixei ela ler.
que diz o seguinte, vou ler novamente, na multidão de palavras não faltará transgressão, mas aquele que controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Os lábios dos justos dão sustentos a muitos, mas os sensatos morrem por falta de juízo. Que nós possamos realmente, através dessa mensagem que Tiago revela, essa mensagem que incomodou demais as autoridades judaicas, incomodou demais, tanto que ele foi morto por isso. E ele vai continuar agora nos capítulos, que falta só mais um capítulo, ele vai continuar ainda pegando no pé desses líderes, dessa liderança judaica naquela época, que se achavam melhores, que falavam o que não faziam, que falavam o que queriam. Lembra aquela passagem daquele sacerdote lá, ó Senhor, meu Deus, ou na oração? E um simples falou assim, Senhor, tem misericórdia porque eu sou pecador. Lembra dessa passagem? E muitas vezes nós estamos agindo dessa maneira, um discurso maravilhoso, mas no nosso cotidiano não tem sido isso. Medimos as nossas palavras aqui dentro. Enquanto estamos reunidos, mas saímos daqui, tropeçamos na primeira pedra que encontramos no caminho. Depois ele vai falar assim, a mesma maneira que essa língua abençoa, ela amaldiçoa. Ele vai falar na próxima semana, que eu vou falar isso aí. É o pequeno órgão que vai falar que no versículo, a língua bendizemos ao Senhor o Pai e amaldiçoamos os homens, que é feita a semelhança de Deus. No versículo 9, a mesma língua que nós bendizemos o Senhor, nós amaldiçoamos a criação dele. Cuidemos com as nossas línguas, cuidemos com a maneira que falamos, que nós sejamos pessoas que tenham esse entendimento da maneira que nós devemos viver. E se não somos, devemos ser. Dá tempo, ainda dá tempo, né? Como é que eu falo mesmo? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Que nós possamos ser essas pessoas abençoadas e pessoas abençoadoras. Nós possamos colocar realmente em prática isso aí. Sendo pessoas diferentes. Aonde andarmos, alguém vai falar, puxa vida, existe algo diferente na vida dessa pessoa. Essas pessoas somos nós. Amém? Amém. Vamos orar, Pai Eterno, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, que realmente, como o próprio Tiago nos ensina, que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Pai. Que possamos colocar, que isso seja uma verdade em nossas vidas, que possamos nos controlar, Pai, controlar a nossa língua, Pai, em todos os sentidos, Pai. Que deixemos de lado a fofoca, que deixemos de lado o maldizer, Pai. Mas antes, Senhor, possamos, em todo o tempo, glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por a Tua igreja, Pai, reunida. E nós te louvamos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém.